como se faz a massa de puba. Começaremos agora o segundo vídeo, cuja finalidade será conhecer a puba em seu contexto cultural alimentar. No primeiro vídeo, aprendemos brevemente sobre a história da macaxeira. Nesse, vamos conhecer como se faz a massa de puba por meio da técnica da fermentação. A massa de puba. A macaxeira que puba passa por fermentação. Coberta por água fica num recipiente, então fechado ele permanece e quase que apodrece, mas não apodrece não. Num pote de barro via o processo acontecer, amarrado com rodilha por dias permanecer, a massa se desmanchava, com cheiro forte ficava, era interessante ver. Fermentação da macaxeira. A descoberta do fogo foi um acontecimento que distinguiu o homem dos animais. Acho interessante a fala de Edgar Morin, um grande sociólogo francês que afirma que o homem é 100% natureza e 100% cultura. Depois do fogo, domesticamos a fermentação. A fermentação é o modo de conservar alimentos, é o domínio do controle do processo de apodrecimento. Apesar de ser uma técnica muito antiga e muito simples, é fascinante observar esse limiar do homem saber o momento certo de cessar a fermentação, para que a macaxeira não apodreça. Esse controle sobre a natureza, por meio de uma técnica natural, usando a força biológica, fez com que os alimentos durassem mais tempo, fato que contribuiu para a trajetória da humanidade. Em minha infância, lembro que a puba era feita em potes de barro. Colocava-se a macaxeira, com ou sem casca, dentro de um pote. Cobria com água e amarrava a boca do pote com a rodilha. Rodilha é o que chamamos pano de prato. Já ouviu falar o ditado: se não pode com o pote, não pegue a rodilha. Nesse caso, se refere a mulheres que enrolavam a rodilha e colocavam sobre a cabeça para equilibrar e carregar o pote. Já a expressão significa que, se você perceber diante de um problema que não vai conseguir resolvê-lo, então é melhor ficar na sua. Não se meta. Voltando ao assunto, a boca do pote era amarrada com uma rodilha. Sobre ela colocava-se um prato para fechar o pote. Aliás, a pubagem é uma técnica de fermentação natural, fermentação láctica, que ocorre na ausência de iluminação e oxigênio para que haja o crescimento de micro-organismos como bactérias, bolores e leveduras. Nesse processo, haverá a degradação de compostos cianogênicos, a formação de substâncias aromáticas, o cheiro característico da puba e a quebra das paredes celulares provocada pelas enzimas que abrandam a textura da mandioca, deixando-a macia. Isso ocorre num período entre 7 e 10 dias. Existem várias formas e vários instrumentos para se fazer a fermentação e a secagem da macaxeira para a produção da massa de puba. Na região norte, por exemplo, há o tipiti. Por ser formalmente semelhante a um pênis, também é chamado marido do tipiti. A massa da macaxeira é espremida nele e depois peneirada. E eu, como fiz a massa de puba? Descasquei a macaxeira, um pouco mais de 1 quilo, que rendeu ao final um pouco mais de 500 gramas. Coloquei-a num pote de vidro, cobria com água, fechei com tampa para impedir a entrada de oxigênio, enrolei com a rodilha e deixei isolada em um ambiente escuro para impedir a entrada de iluminação por 8 dias. Ao longo desse período, pude perceber o cheiro característico da macaxeira sendo fermentada, um cheiro forte. Essa é a prova da ação dos micro-organismos fazendo o seu trabalho. O ponto certo é quando você percebe que a massa se desmancha com facilidade no toque dos dedos. Veja só como ficou. Daí coloca a rodilha numa peneira ou escorredor e despreza a água em que a macaxeira foi fermentada. Retira os miolos
que tem no meio da macaxeira, lava bem a massa até tirar o cheiro forte e espreme na rodilha até retirar o máximo possível de líquido. Algumas pessoas peneiram, mas se não quiser não precisa. A massa da puba está pronta para fazer preparações culinárias. No próximo e último vídeo, vamos aprender a fazer o bolo de puba, super saboroso. Essa é a parte mais gostosa. Não percam, aguardo vocês. Cheiro grande!